Há momentos em que nos perguntamos: por que minha vida é assim? Por que é tão difícil ser feliz? Você luta, avança, sorri por fora, mas por dentro algo está faltando. Você se compara, se culpa, sente que não se encaixa, como se a queixa fizesse parte do seu dia a dia, como se a vida tivesse lhe dado um papel injusto desde o início. Hoje vou te contar uma história diferente. A história de um urubu que nasceu com tudo contra si, uma criatura condenada à rejeição, à solidão e ao sofrimento. Mas um dia ele descobriu uma verdade tão simples que mudou sua vida para sempre. E se hoje você se sente cansado, vazio, perdido, esta mensagem é para você. Quer saber como essa ave mudou quem era, encontrou paz e a felicidade que tanto buscava? Então fique comigo até o fim. No topo de uma rocha esquecida pelo mundo, em meio ao sertão nordestino, nasceu um pequeno urubu sob um sol implacável. Desde filhote, a vida começou a castigá-lo. O vento era áspero, o calor insuportável. Ele não conhecia ternura nem consolo. Seus irmãos, tão frágeis quanto ele, não resistiram. Morreram um a um, e assim ele aprendeu cedo demais que, para ele, a morte chegava antes do abraço. O urubu sobreviveu, não porque fosse forte, mas porque a vida, por alguma razão, ainda não o havia abandonado. Sua mãe o alimentava com carne morta, sangue seco, cheiro de podridão. Enquanto outras aves comiam frutas doces ou caçavam com orgulho, ele aprendia que sua vida era feita daquilo que os outros desprezavam. Quando começou a entender o mundo, já jovem, sentiu que algo dentro dele não se encaixava. Do alto de uma rocha, via ao longe o gavião real, poderoso e veloz, caçando com orgulho. Observava as águias rasgando suas presas com força e honra. Às vezes, as andorinhas cruzavam o céu carregando bagas e sementes vindas de terras distantes, cheias de vida e beleza. E ele, diante de si apenas carcaças secas, ossos quebrados sob o sol. Sua comida só chegava quando algo morria, e se nada morria, ele não comia. Então começou a se perguntar com dor e raiva: por que eu? Por que nasci urubu? Por que tenho que procurar comida entre cadáveres? Por que me temem, me fogem, me desprezam sem sequer me conhecer? Às vezes sonhava em ser gavião, águia, qualquer coisa menos o que era, mas sempre que tentava se imaginar diferente, a realidade o alcançava. Seu reflexo numa poça mostrava que ele não podia fugir de sua forma nem de seu destino. Ali, naquele canto solitário do sertão, seu coração se encheu de algo mais perigoso que a fome: ressentimento, queixa, infelicidade. Ele acreditava que a vida o havia amaldiçoado. O tempo passou e o urubu se tornou adulto. Se afastou do lugar onde nasceu. Já sabia sobreviver sozinho, encontrar comida, resistir ao calor, ler o sertão, sentir de longe o cheiro da morte. Tornou-se especialista em algo que nunca escolheu: a carniça, os ossos secos, a carne podre. Aquilo que todos rejeitavam era seu alimento diário. Seu corpo resistia, mas sua alma se quebrava. Ele tentava fazer amigos, mas era rejeitado, zombado, desprezado. Começou a acreditar que sua vida era um castigo disfarçado de existência. Talvez Deus o tivesse esquecido, ou pior, talvez o tivesse criado apenas para sofrer. Certa noite, sob o frio das estrelas, deitou-se na areia e sussurrou: se esta é a vida que me coube, de que adianta resistir? Dias depois, enfraquecido pela fome, avistou ao longe uma onça espreitando uma capivara. Pensou: se eu tiver sorte, hoje comerei carne fresca pela primeira vez. A onça atacou, venceu, devorou. Quando o urubu tentou se aproximar, ela zombou: fora daqui, parasita. Isso não é para quem espera que os outros matem. E o derrubou com uma patada. Ferido no orgulho, o urubu se arrastou até uma poça de água. Olhou seu reflexo. Olhos fundos, penas quebradas, corpo curvado. Você é uma vergonha, sussurrou. Ninguém te respeita. Você é o que sobra. Pela primeira vez, sentiu que não queria continuar. Foi então que ouviu o bater suave de asas. Uma gralha azul pousou num galho seco ao lado da poça. Amigo urubu, você está bem?
Ele não respondeu. O que houve? Perguntou ela com doçura. Com a voz quase apagada, ele contou tudo. Sua dor, seu cansaço, sua solidão, seu sentimento de rejeição. No fim, implorou. Você disse que vai ao céu. Por favor, pergunte a Deus se Ele ainda se lembra de mim. Pergunte se minha dor algum dia vai acabar. Pergunte o que devo fazer para deixar de ser infeliz e traga a resposta. A gralha concordou. Viajou pelas nuvens até as portas celestiais. Um anjo a recebeu com serenidade. Após tratar dos assuntos celestes, perguntou se ela precisava de algo. A gralha lembrou do urubu e explicou sua dor. O anjo respondeu com compaixão. O destino dele está escrito. 10 anos de sofrimento o aguardam. A gralha ficou arrasada. Se eu disser isso, ele perderá toda a esperança. O anjo pensou e disse, então diga para ele repetir apenas isto. Obrigado, Deus, por tudo. Diga para repetir em todas as situações. Essa é sua provação, e também seu caminho para transformar tudo. A gralha voltou e encontrou o urubu esperando, fraco, mas esperançoso. O que Deus disse? Ele perguntou ansioso. Com suavidade ela contou. Deus escreveu mais 10 anos de sofrimento, mas o anjo mandou uma mensagem. Repita sempre, obrigado, Deus, por tudo, não importa o que aconteça. O urubu esperava algo que o libertasse de imediato. Murmurou decepcionado. É só isso? Às vezes, disse a gralha, uma única frase muda tudo. Naquela noite, sozinho, ele fechou os olhos e disse pela primeira vez, obrigado, Deus, por tudo. No dia seguinte, a fome voltou. Ele caiu de joelhos e ainda assim repetiu, obrigado, Deus, por tudo. Suas penas continuavam caindo, mas ele dizia, obrigado, Deus, por tudo. Dia após dia, mesmo sem entender, repetia com fé. E algo invisível começou a mudar. As asas já não doíam tanto. O céu parecia mais azul. Depois de anos, nuvens se formaram e a chuva caiu no sertão. A terra bebeu, plantas brotaram, poças viraram lago. Ele bebeu água fresca, encontrou alimento melhor, sentiu o peito se encher de vida. E desta vez, olhando para o céu, disse com força, obrigado, Deus, por tudo. Aos poucos, o urubu mudou. Não por fora, ainda era um urubu, mas por dentro. Parou de reclamar do que não podia mudar e começou a agir com sabedoria diante do que podia. Parou de se comparar, parou de se diminuir. Entendeu que sua existência tinha propósito: limpar a terra, evitar doenças, equilibrar a natureza. Não era bonito aos olhos do mundo, mas era valioso aos olhos da criação. E pela primeira vez, sentiu orgulho de ser quem era. Porque às vezes acreditamos que a vida é injusta. Nos comparamos, reclamamos, questionamos porque os outros parecem ter tudo enquanto nós temos provações. Mas essa história nos ensina algo profundo. Nem sempre podemos mudar o que somos, mas podemos mudar o lugar de onde vivemos a nossa vida. O urubu não deixou de ser urubu. Não virou gavião nem águia. O que mudou foi seu coração. E isso mudou tudo. Quando soltamos a queixa e abraçamos a gratidão, algo dentro de nós se liberta. Entendemos que a dor não é castigo, é processo. Nosso valor não está no que parecemos, mas no que contribuímos. A gratidão não é resignação, é transformação. Então, se hoje você passa por um deserto, se sente que só sobrevive, não desista. Talvez você ainda não veja o propósito, mas ele existe e é maior do que imagina. Apenas tente. Diga de coração, obrigado, Deus, por tudo. E veja como aos poucos algo dentro de você começa a voar mais alto. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você se moveu. Então peço, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precise ouvir isso. Talvez esta história mude o dia ou a vida de alguém. E não vá embora ainda. Se você gostou desta história, tenho certeza de que a próxima vai te tocar ainda mais. Obrigado por chegar até aqui.